Você sabia que nós usamos apenas uma parte do nosso cérebro? Pois é. Esse assunto ele é muito controverso até mesmo para a ciência. Alguns estudiosos colocam que usamos apenas 10%, outros 11%, outros 12%, outros 15%, outros até mesmo 20% da nossa capacidade cerebral. E mesmo não usando 100%, usando apenas uma pequena fração, conseguimos ser muito eficientes no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto emocional. Mas o que é ser eficiente? E melhor, como ser mais eficiente? Eu sou o Carlos Fortunato e está começando mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Roger Reis e vamos abordar esse assunto interessante demais que é eficiência. A eficiência mental, a eficiência emocional e a eficiência física. Vamos falar sobre a eficiência mental. A gente vai fazer uma série de 3 a 4 vídeos sobre eficiência, porque é até pouco, e nós vamos abranger vários aspectos do que é você ter eficiência na sua mente, na sua emoção e no seu corpo. E é um assunto muito vasto para se falar em pouco tempo, mas a gente vai tentar, como a gente sempre tenta fazer com os assuntos que a gente aborda, que são assuntos sempre muito longos. Por mais que a gente tenta resumir, ainda os nossos vídeos ficam longos. A gente sabe que quem está na internet não gosta muito de enrolação. Eficiência mental. A eficiência mental, ela é a capacidade que você tem de usar as suas habilidades de raciocínio, as suas habilidades de julgamento, as suas habilidades de resolver as coisas. É como você realmente usa essa ferramenta fantástica que é a nossa mente e que o cérebro proporciona aí, que é o veículo pelo qual a nossa mente se manifesta. Bom, o conceito mente a gente vai falar de outro dia, né? Isso tem no nosso curso, porque ele também é muito vasto. Existe um vasto material sobre o que é a mente, onde ela se encontra, se é que ela se encontra. Mas não é um assunto para hoje. Nós vamos falar realmente sobre a eficiência do seu pensamento, e a eficiência da sua mente, a eficiência e de como ser mais eficiente, de como usar melhor o seu raciocínio, como usar melhor a potencialidade do seu cérebro, como melhorar a sua capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio, capacidade de lógica, capacidade de compreensão, capacidade de rapidez, de raciocínio. Como melhorar isso? Nós vamos falar simplesmente disso, vamos dar dicas de como melhorar esses processos. Mas para começar, a gente vai entender melhor as partes que envolvem a nossa mente e no que a gente tem que ser eficiente. E aí eu vou passar a bola para o Carlos, para ele fazer aquele bate-bola que a gente sempre faz. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger e pessoal. Bom, então, como o Roger colocou, nós vamos aí... não é bem uma série, né, mas a gente teve que desfragmentar bem os assuntos para falar sobre eficiência. Então nós vamos ter aí a eficiência mental, que é esse primeiro vídeo. Um segundo vídeo sobre eficiência emocional, né, como ter mais eficiência nas nossas emoções. E um terceiro vídeo que é a eficiência física, né? Uma vez aí que o ser humano ele é o animal menos desenvolvido, é o que pior salta, o pior corre, não voa, não nada bem. Então a gente tem muita coisa aí para ensinar para vocês e tentar trazer aqui no nosso bate-papo. Hoje, eficiência mental, tá? Vai ter um quarto vídeo que nós vamos aí juntar todos os 3 temas para falar sobre anatomia e fisiologia, né? Que parte está sendo ativada, como ativar, deficiências de ativação, né? Como que melhorar isso, através da atividade física, é através de meditação, é através de alimentação, né? Vai ser tudo para o último vídeo. Para esse, nós vamos ter dicas de como ser mais eficiente,
E agora vamos falar um pouco, em se tratando de eficiência mental, de algumas capacidades e habilidades cerebrais, né? Mais habilidades, né? Porque tudo que eu vou citar aqui é possível ser melhorado. E através do quê? Do treino. Então é treinável, é possível que você melhore através do treino. Bom, então eu separei aqui algumas habilidades, né, mentais que você pode obter mais eficiência e melhorar o seu cotidiano. Uma delas é o raciocínio lógico, né? Essa inteligência lógica, esse raciocínio lógico é bem conhecido aí para a galerinha das exatas, né? Pessoal que joga xadrez, pessoal que tem familiaridade com teste de QI, né? Tem muito a ver com a capacidade de um pensamento que envolve mais analogia, lógica, né? E isso é treinável, né? Por exemplo, através aí até mesmo do xadrez, né? Porque eu vou usar o xadrez, porque a gente já falou aqui, né? Ele serve aí para melhorar a sua habilidade de lógica, né? Seu raciocínio lógico, a sua capacidade de calcular algumas variáveis, né? E só que a sua mente, o seu cérebro e a sua inteligência, ela não é só lógica, né? Então eu citei aí o teste de QI. Hoje o teste de QI ainda é muito usado, mas ele mede aí só o coeficiente de inteligência lógica. Você tem outras capacidades mentais, outras habilidades mentais que vão determinar você ser mais eficiente ou não. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei da inteligência lógica, né? Então, às vezes uma pessoa ela tem uma facilidade de resolver problemas lógicos que envolvem analogias, né? Que não envolvem outros tipos de inteligência, como, por exemplo, inteligência emocional, né? Mas a gente tem uma outra habilidade que é a habilidade de concentração e de atenção, né? Que é uma habilidade aí que é de extrema importância a sua eficiência. Por quê? Porque quase tudo que você quer ter sucesso, você demanda atenção e concentração. Se você vai pintar um quadro, você precisa de concentração, precisa de atenção. Se você está no trânsito dirigindo, você precisa de atenção e de concentração, né? Se você quer aprender um instrumento musical ou quer aprender a jogar xadrez, principalmente xadrez e principalmente um instrumento musical, né? Eu acho que aprender a tocar um instrumento musical é até mais difícil do que jogar xadrez. Mas ambos precisam de muita concentração, né? Precisam de muita atenção, muito foco naquilo. Uma outra habilidade, né, que eu trouxe também para vocês é a capacidade de memória, de memorização, né? Isso também é treinável, né? E você sabe bem o quanto é difícil, né? Todo mundo conhece o jogo da memória, né? Parece besteira, mas esse joguinho da memória aí, eu mesmo já vou dar uma dica, né? A dica do Roger aí é extremamente essencial para o vídeo, mas eu vou dar a minha mais simplesinha, como já dei aí do xadrez para melhorar a lógica. Vou dar o jogo da memória, né? Que você vai treinar o seu cérebro a memorizar figuras, né? Objetos, animais, letras, símbolos. Isso faz com que você aumente a sua capacidade de memorização. E bom, a memória é de extrema importância, né? Para você fazer uma prova, para você apresentar um projeto no trabalho, para você memorizar os acordes do instrumento musical, o posicionamento das mãos, né? Se é um piano, se é um violão, se é uma bateria, né? Envolve você gravar aquela informação, né? Você codificar, decodificar a informação e memorizar, né? Guardar ali no seu HD chamado cérebro. A gente tem uma outra, né? Que são duas em uma, que é a capacidade de resolução de problemas e de planejamento. Por que elas são duas em uma? Porque eu creio que uma está ligada à outra. Porque para você resolver um problema, você normalmente precisa de um planejamento, né? Mas a capacidade de resolver problemas também é uma habilidade cerebral muito importante, porque nós lidamos aí no nosso cotidiano com vários problemas. Relacionamento, família, trabalho, sociedade, internamente, fisicamente. E qual a melhor forma de resolver determinado problema? Pois
Essa capacidade ela tem que ser treinada e ela é muito importante no nosso dia a dia. Uma outra que eu posso colocar é a capacidade de aprendizado, né? Que tem muito a ver aí, no último vídeo eu vou falar, com as áreas do cérebro ligadas à cognição, né? Então a área cognitiva, que é justamente, né, o cognitivo é você aprender, né? Então a gente tem aí uma série de coisas, né? Aprender a raciocinar, aprender a processar informação, aprender a resolver problema, aprender a memorizar, aprender a ter concentração, né? Então a capacidade de cognição, o aprendizado, ele é muito importante, e isso também é treinável, né? Porque o Roger com certeza vai dar alguma dica, né, a isso, mas aí você tem, por exemplo, hoje técnicas para estudo, por exemplo. Tem gente que não aprende, não consegue aprender ouvindo, então você tem que partir para videoaula, né? Eu sou um exemplo disso, eu me dou muito mais com uma videoaula do que através da leitura, né? Eu leio, mas dependendo do assunto eu preciso que alguém me explique, né? Dependendo da complexidade do assunto, eu preciso de um exemplo, né? Então você tem técnicas, né, para aprender. Olha só que legal, né? Você aprende a aprender, bacana. E para fechar, a gente tem a nossa capacidade de julgar, né? Não entenda isso como forma pejorativa, tá? O julgamento, ele sim é importante, mas depende, né? Porque eu não estou falando de você julgar o seu vizinho, que hora que ele sai, que horas que ele volta, o que ele come, se ele está acima do peso, não. É você julgar as situações da sua vida, julgar se aquilo é bom ou não, ter uma opinião, né? Você engenheiro, você primeiro estuda, você se baseia, você aprende, você tem referências, você pratica. Através de tudo isso você julga se aquele método de projeto, de planejamento, se aquele método de execução é correto ou incorreto. Então entenda bem o que é esse julgamento, né? Você ter a capacidade de julgar determinadas situações. É mais legal você treinar o julgamento se aquilo é bom ou ruim, mas para a sua vida. Legal, pessoal. Então agora eu vou passar para o Roger para ele dar, como sempre, né, as dicas valiosas de como a gente melhorar hoje aí as nossas capacidades e habilidades mentais. Vamos lá, Roger. Fala aí para o pessoal um pouquinho de como a gente pode treinar e melhorar um pouco aí dessas habilidades que eu citei. Vamos lá. Para falar de melhorar a sua eficiência mental, a gente vai falar um pouco de tempo. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E o córtex cerebral, o sistema nervoso, demorou um bom tempo para se formar. Só que o que nós conquistamos em um século, né, melhorando a nossa capacidade mental, os 4,5 bilhões de anos de evolução do nosso planeta não fizeram. Significa que a gente tem um privilégio, que é o privilégio de pensar, e o privilégio de julgar, e o privilégio de aprender e questionar, né? Inclusive esses 4 bilhões e meio de anos. Um dia a gente fala disso melhor. Não falar da história, de cosmologia, de física, né? A gente não está devendo falar disso ainda, mas vamos falar. Melhorar essa capacidade agora depende de nós. O que a natureza tinha que fazer por nós, ela fez. Ela deu toda a estrutura bioquímica e física necessária, deu um sistema nervoso central muito complexo, muito bem organizado, uma rede neural, uma capacidade de reconhecer objetos através de refração de luz, uma capacidade de sentir odores e
pelo nervo olfativo, que coincidentemente fica perto da amígdala e do lóbulo frontal e do hipocampo, que forma parte da nossa memória. Então foi muito bem estruturado pela natureza aí, esse órgão fantástico chamado cérebro, para que a gente desperdiçasse essas habilidades que a natureza levou tanto tempo para formar, né? Então eu acho que nós temos a responsabilidade, quando eu falo nós, todos nós, não eu, o Carlos, temos a responsabilidade de usar isso direito, né? Foi um presente dado aí. Oi. E só para acrescentar no que você está falando, como eu disse na minha fala, né, o ser humano ele é o animal menos desenvolvido fisicamente, mas ao contrário ele é o animal mais desenvolvido mentalmente. Exatamente. Você bem falou, a deficiência que a natureza... Exatamente, é uma responsabilidade, porque a deficiência que ela nos tirou em relação à visão, ao olfato, ao paladar, à destreza, em relação aos outros mamíferos, nós somos deficientes nessas áreas. Mas a gente ganhou em eficiência mental, né? Então vamos usar isso, né? E as principais áreas que você tem que melhorar, né, realmente são as que o Carlos falou. O raciocínio lógico. Por que o raciocínio lógico? O raciocínio lógico ele vai te dar um negócio chamado associação, e a associação ela precisa de um combustível chamado repetição. Então, o raciocínio lógico, ele faz com que você associe uma coisa a outra. E quando você faz essa associação, você consegue prever o passo seguinte, né? Então, como você já decorou agora, vamos falar, né, da época da escola, que 2 mais 2 é 4, você não pensa mais sobre 2 mais 2 é 4. Mas quando você entende o raciocínio de que 2 e 2 são 4, você não esquece mais. Não tem mais como você esquecer. E por quê? Porque ele tem uma lógica, né? 1 palitinho, 2 palitinhos, 1 palitinho, 2 palitinhos, 4 palitinhos. Então, como ele tem uma lógica, não é mais uma questão de decorar. É uma questão de entender. Então, a capacidade de raciocínio lógico faz com que você consiga resolver as coisas, associar as coisas. E ele tem que ser rápido, né? Quanto mais rápido for o seu raciocínio, mais rápido você vai resolver as coisas. E para você melhorar o seu raciocínio lógico, depende de poucas ferramentas que, na verdade, quase todo mundo sabe, mas ninguém pratica, né? Primeiro, você tem que ter o hábito de ler. Poxa, mas eu odeio ler, né? Não gosto de ler. A leitura melhora a memória. Sabe aquelas pessoas que não gostam de ler, mas pelo menos fazem aquela palavra cruzada? Aquilo melhora a sua capacidade de raciocínio, porque você tem que fazer conexões para responder aquilo e buscar respostas, né? O raciocínio lógico vai melhorar, como o Carlos disse, o xadrez. Mas tem uma coisa que você pode fazer, não só pelo seu raciocínio lógico, mas por todos eles. Assim, eu poderia falar... Planejamento nós já falamos, né? Nós já damos dicas de planejamento, como você organiza, vê nos nossos vídeos anteriores lá, senão esse vídeo vai ficar uns 50 minutos. Atenção e concentração a gente já falou, a gente falou de meditação. Quando vocês forem em meditação, você tem vários tipos de meditação: a meditação contemplativa, a meditação de atenção plena e a meditação de fuga, enfim. Tá lá como você aprender a ter atenção e concentração. É bom até pro pessoal voltar e ver os nossos outros vídeos, né? Isso, né? E aí você vai aprender a ter foco, que o foco é importante tanto para o raciocínio, como para a atenção, como para a concentração, como para a memória, né? E a sua capacidade de aprender, que é o aprendizado, ele é bem mais complexo, né? Quando você nasce, o
Sua rede neural é uma rede em branco. E aí a maneira como você vai aprender as coisas vai muito de como você foi educado, de onde você nasceu, da cultura que você foi exposto, né? Mas isso não tem que ser eterno, não tem que ser para sempre. Você pode crescer e aprender a como aprender de novo, né? O aprendizado, ele vem de um não julgamento. É por isso que criança aprende qualquer coisa. Porque primeiro ela não julga, ela recebe e guarda a informação. Quando você começa a julgar, e aí esse julgamento vem pela sua educação, pela cultura, pela religião, por tudo que você viveu, é que começam os problemas. É onde começam a você determinar o que é certo e o que é errado. E a capacidade de julgar, ela tem que ser imparcial. Ela tem que ter uma lógica, ela tem que ter uma ética, né? E ela tem que ter um caminho, uma direção, um objetivo. Então, lógica, ética e objetivo. Qualquer coisa que saia dessas três aqui não é mais julgamento, é opinião pessoal, né? É a sua opinião sobre algo. Então o julgamento, ele é lógico, ele é matemático, ele é imparcial e ele não envolve sentimento, ele não envolve pessoal. Então a sua capacidade de aprender, ela tem que estar ligada ao seu raciocínio lógico e a melhorar a sua capacidade de julgamento. O julgamento sem a pessoalidade. Mas você sabia que tem uma coisa? O xadrez a gente já sabe que ajuda o raciocínio lógico. A gente sabe que palavras cruzadas ajudam o raciocínio lógico. Sabe que leitura ajuda muito o raciocínio lógico. Mas tem uma atividade que ela melhora o seu raciocínio lógico, ela melhora a sua capacidade de planejamento, ela melhora a sua memória, inclusive ela é usada para Alzheimer, para quem tem Alzheimer, para melhorar a memória. Ela melhora a sua capacidade de aprendizado e principalmente a sua capacidade de julgar. Por quê? A partir do momento que você tem um raciocínio lógico muito bem desenvolvido, a partir do momento que você tem um planejamento, sabe planejar as coisas, fazer as coisas, planejar e executar, né? Então você sabe que você resolve problemas. Se você resolve problemas, você com certeza tem a capacidade de aprender novas coisas, né? Porque aquilo você já resolveu, você não fica batendo na mesma tecla, você passa para a próxima etapa, para o próximo desafio. Então, a sua capacidade de aprendizado, de raciocínio lógico, de memória, de aprendizagem e tudo isso melhorado faz com que você tenha um julgamento melhor sobre qualquer coisa, né? Sobre como proceder em qualquer coisa na sua vida. Seja um novo emprego, seja um novo relacionamento, uma nova empresa, a construção da casinha do cachorro, fazer um aquário. Você vai ser melhor em absolutamente tudo se você melhorar a sua capacidade. E essa atividade é a música. Incrível, né? A música, E quando eu estou falando de música, não é a capacidade de escutar a música, né? Porque se fosse a capacidade de escutar a música, muitas pessoas estariam prejudicadas. Mas a capacidade de tocar um instrumento musical, né? Tocar um instrumento musical envolve uma capacidade cognitiva, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de envolvimento emocional, uma capacidade de resolução de problemas, porque você vai ver que é um problema resolver as melhores harmonias, os melhores campos harmônicos, os melhores acordes dentro de uma harmonia, os melhores tempos. Ele envolve matemática, música é matemática. É uma matemática lógica, é uma matemática precisa e às vezes intuitiva, mas nunca foge da matemática. A música ela vai fazer com que melhore a sua capacidade de coordenação motora. Você vai ficar muito mais reflexivo, o seu reflexo vai melhorar, a sua capacidade de sentir vai melhorar, a sua capacidade de resolver, de entender e de lembrar das coisas. Aprenda um instrumento musical. Faça tudo isso que a gente falou, jogue xadrez, faça a palavra cruzada, planeje, volte lá nos nossos vídeos.
A gente ensina como você fazer isso, como separar o bom, o ruim, tá nos nossos vídeos anteriores. A gente até deixa o link depois para vocês. E aprender. Aprender, gente, é não julgar. Deixa para você julgar depois que você aprender, né? Então, para aprender, a primeira coisa é não julgar, né? A partir do momento que eu te falo alguma coisa, você tem um preconceito. O que é preconceito? É um pré-conceito sobre algo. Então eu falo para você que isso aqui é vermelho. Mas se eu falar que é azul, aí você vai fazer assim, cara, eu tô vendo que é vermelho. Bom, na física as coisas são um pouco mais complicadas. Não é bem assim que funciona a cor, né? Essa aqui é uma cor. A cor, o objeto absorve e reflete. Então, vermelho. Pode não ser, tá? Um dia a gente fala sobre isso. Vermelho é o que a gente vê, não o que é. Então, só que a partir do momento que eu sei que é vermelho, o bispo, o presidente dos Estados Unidos, o Albert Einstein, falar para mim que isso aqui pode não ser vermelho, pode ser que seja azul, que eu não vou acreditar e eu não tenho mais espaço para acreditar, porque eu estou julgando por aquilo que eu conheço. O primeiro passo para você aprender é não julgar. Escute. Apenas escute. E depois analise o que você escutou. Vai atrás da resposta. Por que ele falou que aquilo é azul, se é vermelho? Vê se tem fundamento. Depois, com todos esses fundamentos, aí sim você decide por si se é vermelho ou pode ser que seja azul. Né? O que eu estou falando aqui é só para você não julgar e melhorar a sua capacidade de julgamento. Esse vídeo ele vai ficar mais complexo depois, porque nós vamos falar sobre fisiologia das áreas que isso atinge. Vocês vão ver que vocês vão ter que mudar, fazer não só isso que a gente está falando, mas vocês vão ter que mudar o seu hábito alimentar, vocês vão ter que mudar o seu sedentarismo, vocês vão ter que mudar muita coisa para se tornar eficiente. Por enquanto a gente está falando só de uma eficiência mental, de como você melhorar. E vocês querem melhorar a sua eficiência mental? Não faça só o que a gente falou aqui. O que a gente falou aqui é o que faltou a gente falar nos outros vídeos, tá? Então você vai ter que infelizmente ou felizmente para você, né, voltar nos nossos vídeos e ver meditação e ver valores e ver todos os vídeos. Porque todos os vídeos vão corroborar para que você tenha uma eficiência mental melhor. Nós não vamos falar de todos num só, porque nós fizemos outros vídeos, óbvio. Mas aqui nós vamos falar do que nós não falamos nos outros vídeos. Quer melhorar o seu raciocínio? A receita é simples, de bolo mesmo. Mas para isso você tem que fazer. Não adianta eu falar para você, vai aprender um instrumento musical, você não fazer nada em relação a isso. Ah, não tenho dinheiro. Gente, você aprende isso na internet, hoje de graça, né? Dedica um pouco do seu tempo para aprender a jogar xadrez ou fazer palavra cruzada, né? Dedica um pouco do seu tempo para meditar, nem se for 5 minutos por dia, para a meditação de atenção plena. Volta lá no nosso vídeo de meditação, aprende a fazer a meditação plena, ou a de fuga, ou a que você se sentir melhor, para que você melhore a sua capacidade de concentração e atenção, né? Memória, leia bastante, ou aprenda um instrumento musical. Leitura é uma das melhores coisas para a memória, e a música também. Capacidade de aprender, não julgue. Essa é a principal, não julgue. Simplesmente escute e questione. Aliás, no vídeo passado falamos de questionar, né? É um dos vídeos passados. O ato de questionar. O ato de questionar vem de você questionar absolutamente tudo, inclusive aquilo que você acredita. Isso ajuda você a ter uma capacidade de julgamento melhor. E essa capacidade de julgamento melhor vai mudar toda a direção da sua vida. Você vai resolver qualquer tipo de problema que venha a lhe acometer. Não quero me alongar mais, eu vou passar as considerações finais para o Carlos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que faltou, escreve pra gente. Deixa nos comentários, pergunte. Com certeza
nós responderemos e, se for necessário, faremos um vídeo complementar. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger, como sempre, meus agradecimentos a você que nos assistiu até aqui e falar para vocês usarem a internet basicamente como eu e o Roger utiliza hoje. E além disso, você pode aprender tudo o que você quiser na palma da sua mão. Legal, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo. Eu sou o Carlos Fortunato e até logo.